Oi, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje gravando mais um vídeo, né? E nós vamos hoje ajudar vocês a conhecer melhor o nosso país, né? Principalmente a formação do nosso povo. E em destaque hoje nós temos os indígenas, né? O povo brasileiro é formado basicamente por três raças: o branco, o negro e o índio. E mais tarde outros povos vão também se juntar a nós, como os asiáticos, por exemplo, tá? Então eu queria dizer em primeiro lugar sobre a minha pessoa, né? Eu sou descendentes de povos brancos, negros e índios, né? E eu vou também trazer para apresentar para vocês a minha família. Por exemplo, o meu marido, que é o Geraldo, ele é descendente de brancos e negros. E nós temos também a nossa filha, a Juliana, né? Então, a Juliana é resultado dessa miscigenação, dessa mistura, né? De brancos, negros e índios, certo? Então, eu tenho também para mostrar, falar para vocês olharem, por exemplo, os documentos que vocês carregam, né? Por exemplo, a carteira de identidade, lá tem os nossos sobrenomes. Os nossos sobrenomes carregam também esse traço, né? Por exemplo, o meu sobrenome é Romano, porque o meu pai, a família dele veio da Itália, né? Então, aí eu tenho o sobrenome de Romano, né? Mais uma verificação da descendência dos imigrantes brancos. O meu marido, o Geraldo, ele já tem o sobrenome de Quintão, porque a família dele, que também, a parte de origem branca, veio de Portugal, certo? E também eu queria mostrar para vocês aqui alguns objetos de origem indígena, feito pelos meus ascendentes, né? Então, os meus avós maternos de origem indígena faziam objetos de arte, né? O índio tem uma presença muito forte nessa questão da arte no Brasil, da culinária, como, por exemplo, quando você come carne com mandioca, mandioca é algo de origem, né, que indígena. Os índios gostam muito de se alimentar com mandioca, com milho, né? O guaraná que você toma quando compra um salgado, né? Tudo influência indígena. Quando você fala a palavra capivara, é uma palavra de origem indígena. Quando você fala, olha que ipê bonito, ipê, palavra de origem indígena, certo? Então o índio está presente na nossa cultura a todo momento, a todo instante, e às vezes a gente nem se dá conta disso. Então, olha, essa cesta mesmo foi feita pelo meu avô, né? Da minha origem indígena. Recentemente, eu fui visitar uma tribo indígena lá na Bahia, os Pataxós. E aí eu trouxe alguns objetos. Você pode observar nesses objetos que eles têm desenhos. Os desenhos que os indígenas fazem e têm motivação na natureza. Ou eles parecem com a pele de cobras ou com a pele de onça. Esse é um exemplo. Também trouxemos esse outro objeto também, pintado pelos índios Pataxós. Pulseiras feitas de semente, de pau-brasil, tudo contribuição indígena. E
também queria dizer para vocês que nós vamos assistir um vídeo, né? Eu vou ensinar o passo a passo do Conhecendo o Museu. Lá nós vamos visitar a Casa dos Povos da Floresta. É uma visita muito bacana, muito enriquecedora, tá? E eu vou ensinar um passo a passo. Até já! Então, dando continuidade, né, à questão da formação do povo brasileiro, nós estávamos falando dos índios no Brasil, então eu fiquei de mostrar para vocês o passo a passo para a gente entrar no Conhecendo o Museu, Casa dos Povos da Floresta. Então vejam, eu vou mostrar para vocês, vocês entrem no Google, aí depois vocês escrevem YouTube, né? Põe lá no YouTube. Aí vocês clicam aqui, ó, YouTube no primeiro aqui. Aí vocês, em pesquisar, vocês vão escrever Conhecendo Museus, Casa dos Povos da Floresta. Dá um Enter. Aí vai aparecer aqui, logo no primeiro, vocês já dão um clique e nós já vamos ter... Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos conhecer a Casa dos Povos da Floresta, que fica no Acre, Rio Branco, Parque da Maternidade, Centro. Inaugurado em 2003, o prédio é inspirado numa maloca indígena e guarda a história e a cultura de ribeirinhos, seringueiros e índios da região. Então, dando continuidade, né, ao nosso vídeo falando da formação do povo brasileiro, né, formado basicamente por brancos, negros e índios, nós estávamos falando do índio. Então, o que acontece, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles habitavam todo o nosso país, principalmente a faixa litorânea. E eles foram dizimados, né, praticamente. E de tantos índios que viviam aqui, hoje nós temos uma média, de acordo com a FUNAI, 818 mil índios vivendo no nosso território. Isso é pouco, né? E os índios, eles foram vítimas de preconceito, eles são vítimas, né, de preconceito. E esse preconceito destrói a sua história, os seus valores culturais e, além de tudo, passou a fazer parte da vivência do índio a questão da violência, do alcoolismo, do suicídio, tudo vítima de preconceito. O preconceito na nossa sociedade é estrutural. Ele é estrutural, ou seja, está na raiz da nossa sociedade, consciente ou inconscientemente, né? E isso, o índio também foi vítima, né? Além de tudo, eu queria dizer para vocês que no estado de São Paulo, você praticamente não encontra índios, né? Aqui na nossa região, na região noroeste do nosso estado, você não encontra tribo indígenas. As tribos indígenas que hoje vivem aqui no estado de São Paulo, você vai encontrar, por exemplo, na região de Bauru, na região do Vale do Ribeira, alguns próximos à capital paulista. Então, são pouquíssimos os índios que vivem no nosso estado. E aqui viviam várias tribos, como os Terenas, os Guaranis, né? Esses são alguns exemplos. Então, com essa fala, eu queria finalizar a nossa parte sobre a questão indígena. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e assim enriquecer também a sua história, né, o seu vocabulário, que você faça redações
melhores para o Enem, com todo esse nosso enriquecimento que a gente procura dar para vocês. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta no ar para vocês e gostaria muito que vocês me respondessem, que é o seguinte: quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, qual foi a tribo indígena que recebeu Pedro Álvares Cabral? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação sobre o índio. Muito obrigado a todos e até uma próxima.